Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom quando a gente entra num lugar que a gente sabe que Deus está ali. E eu acho que você tem essa certeza hoje pela manhã, se você está aqui na Igreja Adventista de Águas Claras. E você também tem essa certeza, se você está acompanhando conosco essa transmissão, porque você sabe que quando a gente adora em espírito e em verdade, quando a gente adora com o coração aberto, o Senhor vem e habita com a gente onde a gente está. É claro que quando tem muita gente reunida, a gente sente o calor da presença de Deus através da vida das pessoas. Mas em qualquer situação, Deus está com a gente também. E eu estou feliz de poder adorar com vocês hoje, junto com minha família, poder ver a Igreja Itinerante de Águas Claras. Não sei se esse é o nome real, porque eu já estive nas 3 igrejas e espero, pela graça de Deus, um dia poder visitar a 4ª, última, definitiva e eterna. Eu ouvi alguns améns, eu espero que todo mundo fale amém, nem que seja no silêncio do coração. E quando eu falo que é eterna, é claro que quando Cristo voltar, os tijolos vão desaparecer. Mas aquele núcleo que a gente vai fazer ali, aquela imagem que o pastor Wesley mostrou, que nós estamos construindo pessoas através do prédio e não usando as pessoas para construir o prédio. Esse núcleo vai ficar. E esse núcleo é eterno. E eu acredito que com um prédio maior, com uma estrutura melhor, muito mais gente vai vir, muito mais gente vai adorar. E esses vão fazer parte dessa igreja eterna, que pela graça de Deus vai de águas claras para o céu. Abra sua Bíblia para a gente ouvir a voz de Deus nessa manhã. Livro dos Filipenses, ou a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Por favor, Bíblia na mão. Se você não tem a sua Bíblia agora, pegue um equipamento eletrônico, acompanhe a leitura da Bíblia. Eu gosto muito de usar o livro Bíblia físico, faz bem, acompanha a vida da gente, os rabiscos, notas. Mas se você não tem, usa o recurso que você tem na mão. Mas não deixe de acompanhar a leitura da Bíblia, porque quando a gente tem contato com a palavra, Deus vai falando com a gente mais diretamente. E a gente deixa de depender do pregador, da dinâmica, da maneira como ele fala, da maneira convincente como ele apresenta o tema, para depender exatamente daquilo que Deus fala. E eu tenho visto através dos tempos que muitas vezes, ao ler o texto bíblico, Deus fala para a igreja o que o pregador não falou. Mais de uma vez. Eu já terminei um culto, agora nessa época está mais difícil, né? Mas em outros momentos, terminei uma pregação, saí, fui à porta para cumprimentar as pessoas, e 1, 2 pessoas me agradeceram pela mensagem. E ao me agradecerem pela mensagem, falaram de como a mensagem foi importante para elas. E eu pensando comigo, mas não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu disse. Aliás, nem foi a minha intenção, nem era parte da mensagem. Mas ao ler a palavra de Deus, Deus disse àquelas pessoas algo mais do que a mensagem falou. Por isso eu acredito muito em mensagens que vão para a Bíblia. A gente vai para a palavra de Deus e ali Deus usa o pregador para falar, ele alimenta o seu coração, mas Deus também fala outras coisas que de repente o pregador não preparou, mas você precisa ouvir. Por isso, Bíblia aberta, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, com o texto bíblico nas mãos. Curve a cabeça, feche os olhos aqui ou onde você estiver, para nós buscarmos a presença de Deus. Pai querido, a Bíblia está aberta agora diante de nós. Nós sentimos a tua presença nesse templo itinerante, que por um tempo vai ficar aqui. E nós sabemos que o Senhor veio para cá antes mesmo de esse templo começar a se reunir. E estará aqui para abraçar e cuidar de todos aqueles que estiverem nesse lugar. E de todos aqueles que estarão conectados a esse lugar de maneira virtual. Portanto, agora, Pai, fale ao coração de todos os que adoram unidos, de maneira física ou virtual, no momento dessa mensagem. Fale ao nosso coração. Não fale apenas o que o pregador quer dizer. Não fale apenas aquilo que foi preparado, mas fale o que cada pessoa tem que ouvir. De modo que quando a gente saia daqui no final da mensagem, no final do culto, quando desconecte a conexão, aí via internet, a gente entenda que Deus disse, puxa, exatamente o que a gente precisava ouvir neste momento. E que a gente saia com forças para continuar a caminhada com o Senhor, para estar na Santa Ceia, para encarar a nova semana, sabendo que o Senhor envia cada mensagem de acordo com a nossa necessidade, cada alimento de acordo com a nossa fome. E é por isso que agora nós nos colocamos na tua presença, abrimos o nosso coração e te pedimos, Pai, fale a cada um de nós.
Oramos, pedimos e pela fé já agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Filipenses capítulo 1 e o verso 6. Um verso que talvez muitos de vocês já ouviram. E eu queria que hoje ele fosse central na mensagem e na aplicação dessa manhã. Paulo diz assim: eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até quando? Até o dia de Cristo Jesus. Que mensagem tremenda Paulo apresenta para a gente aqui. Deus vai completar a obra que ele começou. Deus vai completar a obra que ele começou na igreja de Águas Claras. Ele não chamou essa igreja para ficar na metade do caminho. Ele chamou essa igreja para começar, para continuar e para concluir os sonhos que ele tem para essa congregação. Mas essa mensagem não é para uma congregação, essa mensagem é para cada um de nós. Deus vai completar a obra que ele começou na sua vida, na sua família e no seu coração até o dia da volta de Cristo Jesus a essa terra. Essa é uma das mensagens e uma das verdades mais marcantes dessa carta de Paulo aos Filipenses. Aliás, essa é uma das mensagens mais marcantes da Bíblia e que tem que mexer com o nosso coração nos dias de hoje, mas ela vem dessa mensagem de Paulo aos Filipenses. Muita gente, quando analisa a carta que Paulo escreveu a essa igreja em Filipos, entende que essa carta de Paulo é a mais íntima, é a mais pessoal, é a mais transparente de todas as cartas que Paulo escreveu. Mas o mais interessante é a gente olhar para uma carta como essa, é muito agradável a leitura dela, e entender como foi que a história de Paulo com a igreja de Filipos começou. Como foi que essa história teve um início. Nós não vamos ler agora, mas se você gosta de anotar e depois dar uma olhada na Bíblia para conferir se é isso mesmo, se você for lá para Atos capítulo 16, a partir do verso 6 até o verso 10, você vai encontrar uma igreja cristã primitiva, você vai encontrar o apóstolo Paulo junto com outros colegas, fazendo uma viagem missionária e encontrando uma igreja que estava arrebentando, estava dando certo, uma igreja que estava avançando, e fala que a igreja crescia em qualidade e em quantidade. Esse é o sonho de qualquer pastor, ver uma igreja que cresce em todos os aspectos. Ela cresce em número, ela batiza, ela tem mais membros, ela vai ficando pequena, mas ela também cresce em qualidade, as pessoas se amam, elas são comprometidas, elas são fiéis, elas servem a comunidade, elas cumprem a missão, e era isso que vinha acontecendo com a igreja, e Paulo ia viajando, e por onde ele passava, era isso que ele via, e ele pensou, agora é hora de dar um passo maior, eu tenho que fazer mais, porque o momento é o ideal para a igreja. E ele fez planos junto com a equipe que viajava com ele, de eles saírem de onde estavam e irem para a Ásia, para pregar o evangelho à Ásia, e da Ásia tentar alcançar todo mundo antigo. E Atos capítulo 16, a partir do verso 6, fala que eles fizeram planos de ir para a Ásia, mas a expressão exata que a Bíblia diz é: mas o Espírito Santo os impediu. Puxa, que coisa estranha, a igreja está bem, está dando tudo certo, Paulo um tremendo líder, inteligente, com algum carisma, uma pessoa que fundava novas igrejas, querendo fazer a obra de Deus, ele fez planos de ir para a Ásia, mas a Bíblia diz que simplesmente o Espírito Santo travou e disse, vocês não vão para a Ásia. Eles tentaram mudar a rota para chegar à Ásia por um outro caminho, e fala que o Espírito Santo impediu de novo. Isso para mim lembra até o início da pandemia, quando Deus simplesmente puxa o freio de tudo que a gente está fazendo. Está dando tudo certo, a igreja está crescendo, os planos estão aí, a gente só quer fazer o melhor pela causa de Deus, e de repente Deus puxa o freio de mão e fala, para, não vai acontecer mais o que você estava pensando, meus planos para você e para a igreja são outros, e de uma hora para outra, tudo que eles haviam pensado acabou não dando certo. Deus mudou os planos, e quando Deus puxou o freio de mão de Paulo e da equipe missionária que estava com ele, aí aconteceu um incidente que vocês conhecem, ou a maioria aqui conhece. Lembram daquele sonho que Paulo teve quando alguém apareceu para ele e disse o quê? Passa a Macedônia, lembram? E ajuda-nos. A gente até conhece o sonho de Paulo,
A gente até conhece a mensagem convidando Paulo para ir à Macedônia, só não lembra qual foi o contexto que ela aconteceu. Ela aconteceu depois de uma freada brusca, aliás, 2 freadas bruscas. E Paulo foi chamado, vem para a Macedônia, mas a Macedônia não era na Ásia. Não era para lá que eles planejavam ir, não era aquilo que eles queriam fazer. E Paulo simplesmente entendeu que se o Espírito Santo o impediu da primeira vez e o impediu da segunda vez, aquele sonho era o plano que Deus tinha para eles. E ele e a sua equipe se levantaram, diz assim, sem perder tempo. Foi logo cedo no outro dia. Se Deus mandou, acabou. Não era o que a gente queria, não era o que a gente planejava, mas se Deus mandou, ponto final, é para lá que a gente vai. E eles foram para a Macedônia. E logo na entrada da Macedônia, que era uma grande província, eles encontraram a cidade de Filipos. E lá em Filipos eles começaram o trabalho. Foi lá em Filipos que quando eles chegaram, eles procuraram um lugar onde o povo se reunia. E foi lá que eles encontraram Lídia, uma grande comerciante de tecidos. E trabalharam com Lídia de maneira rápida, e diz que Lídia aceitou a palavra e foi batizada ela e toda a sua casa. Foi lá em Filipos, no começo do trabalho, depois daquele sonho, depois que Deus puxou o freio de mão deles 2 vezes. Tudo estava acontecendo de maneira não planejada. Eles acabaram sendo presos, porque chamou a atenção do lugar. E aí vocês conhecem a outra história, foram para a cadeia, e quando eles estavam lá na prisão, houve um terremoto. E o pessoal não fugiu, e Paulo reuniu todo mundo e disse para o carcereiro que queria se matar: ei, espera aí, nós estamos todos aqui, não faça isso. Lembram da história? O carcereiro acabou não se matando, levando Paulo para sua casa, ouvindo a palavra de Deus, e também o carcereiro e toda a sua família foram batizados. E aí Paulo começou a ver que o plano de Deus era outro, e era um plano para dar certo. 10 anos depois, Paulo escreveu essa carta aos Filipenses. Pensem agora numa carta escrita por uma igreja que nasceu por causa da contrariedade dos planos de Deus aos planos de Paulo. Uma carta que nasceu por causa de uma igreja que Paulo acabou indo por uma necessidade e por muitos milagres que aconteceram. 10 anos depois, Paulo olha para trás. Paulo como que vai relembrando toda aquela história. E Paulo começa a colocar o seu coração aqui. E começa a entender que aquilo que tinha tudo para ser uma decepção, acabou se tornando uma grande bênção e uma grande obra. E a obra que aconteceu na igreja de Filipos foi tão grande, que se você observar no capítulo 4, verso 22, Paulo, ao escrever para a igreja de Filipos, ele manda lembranças para aqueles que estão na casa de César. Ora, César era o imperador. Significa que a mensagem, quando chegou em Filipenses, ela chegou de maneira tão forte que ela foi parar dentro do epicentro do poder político da época. E tinha fiéis a Deus, resultado do trabalho que Paulo começou dentro da própria casa e do próprio palácio de César. A mensagem chegou a Filipos. De Filipos, a mensagem foi para Roma. E de Roma, a mensagem alcançou do centro do império todo o restante do mundo habitado naquela época. Os estudos dizem que em 50 anos, os cristãos que não eram nada mais do que 12 viraram 11, depois cresceram para 12 de novo, e aí se expandiram. Em 50 anos, os cristãos alcançaram, não converteram, mas alcançaram, tornaram conhecida a mensagem para os 200 milhões de habitantes do Império Romano daquela época. Tudo por quê? Porque Deus mudou os planos de Paulo. Tudo porque Deus disse: não é do seu jeito, é do meu jeito. Não é como você quer, como eu quero. Não é pela Ásia que a mensagem vai crescer, é por Roma. Não é pela Ásia, é por Filipos. Lá em Filipos tem uma mulher adorando, que você precisa encontrá-la. Lá em Filipos tem uma cadeia, uma penitenciária, que eu tenho que colocar você lá dentro. E a partir da penitenciária eu vou impactar uma multidão de pessoas. O meu plano não é o seu plano. Por favor, se dobre e siga o meu plano. 10 anos depois vem essa carta. E essa é uma carta muito bonita. Não só porque ela é a carta mais íntima de Paulo,
mas também porque tem uma expressão aqui na carta de Paulo aos Filipenses que se repete 19 vezes, com palavras um pouquinho diferentes, mas ela se repete 19 vezes. A expressão é: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. 19 vezes. Tudo bem, Paulo era um pastor, estava escrevendo para uma igreja, era mais do que se esperar que ele fizesse isso, que ele dissesse isso. Agora, o que é que estava por trás disso? Quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma, aguardando o dia da sua execução. Um condenado à morte, sabendo que não ia sair mais daquilo, que ele deveria ser morto em algum momento, e antes de morrer, martirizado, sofrendo por 2 anos numa prisão, ele escreve para essa igreja e não diz: gente, não vale a pena, gente, o preço foi alto demais, gente, vocês estão aí não porque eu quis, gente, não está fácil ficar nessa prisão. Não foi nada disso que Paulo falou. Ele escreveu para eles e disse: alegrem-se no Senhor, vivam com alegria, não por causa da situação, mas por causa do Deus que está de trás de qualquer situação. É por isso que ele não fala apenas alegrai-vos, não, é alegrai-vos onde? Como? É alegrai-vos no Senhor. A sua alegria não está no dinheiro que você tem ou que perdeu, não está no emprego que você cresceu ou decresceu, não está na saúde que você tem ou está comprometida, a sua alegria está no Senhor. E ele falou: gente, aprendam como eu aprendi, que quando os meus planos são desfeitos, é o plano do Senhor que ocupa o primeiro lugar. E quando é o plano do Senhor que acontece na sua vida, você tem alegria. E é como se ele estivesse dizendo: eu estou aqui condenado à morte, eu estou aqui esperando o dia da execução, mas esse é o plano de Deus para a minha vida. E se esse é o plano de Deus para a minha vida, eu vou continuar feliz até o tempo do fim. Alegrai-vos no Senhor. Agora, quando a gente olha para a história completa, quando a gente olha toda a vida de Paulo, quando a gente olha 10 anos para trás, depois que tudo passou, agora era uma história que tinha ficado no tempo, e Paulo estava refletindo nela. Aí vem o verso que nós lemos para começar a mensagem dessa manhã. E eu quero ler de novo com você. Lembrem agora da história, lembrem do contexto, lembrem de como Paulo foi parar lá, lembrem de como Paulo estava agora. E aí você vê esse homem dizendo: eu estou certo, não é brincadeira não, eu tenho convicção, eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo para a igreja aqui? Deus não faz milagres pela metade. Deus não faz milagres pela metade. Ele vai completar a obra que ele começou. Só tem uma coisa que a gente tem que aprender e que Paulo também aprendeu. Quando a gente espera um milagre de Deus, quando a gente espera que Deus complete a obra que ele começou, que ele cumpra a promessa que ele nos fez, Paulo teve que aprender, e nós precisamos aprender também, que toda a promessa, antes de ser cumprida, tem um processo. E é por isso que Paulo fala: ele vai completar a obra. Mas até que ele complete a obra, o processo do Senhor na sua vida deve acontecer. Toda promessa primeiro tem um processo. A Bíblia tem muitas promessas, para vocês e para mim, para a igreja, para o povo de Deus. A Bíblia tem promessas para pais e filhos. A Bíblia tem promessas para marido e mulher. A Bíblia tem promessas para patrões e empregados. A Bíblia tem promessas para sãos e doentes. A Bíblia tem promessas para felizes e para infelizes. A Bíblia tem promessas para essa terra e também para a eternidade. A Bíblia está completa de promessas. E muitos de nós, quando lemos as promessas da Bíblia, nós queremos a promessa, mas não queremos o processo. Nós queremos que o Senhor nos dê agora o que Ele prometeu, mas nós não queremos caminhar o caminho que Ele nos pede até chegar no ponto que Ele nos prometeu. A Bíblia está cheia de promessas, mas lembre-se, para que as promessas do Senhor sejam cumpridas, primeiro é preciso passar pelo processo que Ele tem para cada um de nós. A maior de todas as promessas que a Bíblia tem, eu não vou ler agora, mas você pode acompanhar, está em João capítulo 14, dos versos de 1 a 13. E a promessa é: virei outra vez. Essa promessa,
ainda não foi concluída. E nós vivemos no tempo de processo, no tempo de preparo, na caminhada que vai nos levar até o cumprimento da promessa. Toda a promessa tem um processo. Quando você olha para o lado pessoal, a Bíblia também tem muitas promessas. E eu gosto muito de Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, aquelas cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Para cada igreja, de maneira pessoal, Deus fala e João registra lembra lá como é que é a expressão? Ao vencedor. Ao vencedor. E para cada igreja uma promessa. Em outras palavras, a Bíblia tem muitas promessas para cada um daqueles que o Senhor coloca no caminho de serem vencedores. Mas eu repito, cada promessa primeiro tem um processo. A realização da promessa depende do cumprimento do processo, depende de aceitar o processo. E vou dizer uma coisa para vocês: nem sempre o processo que o Senhor nos coloca para recebermos a promessa é um processo de alegrias, nem sempre é um processo de bondades, de milagres, de vitórias, só de coisa boa, onde Ele vai nos dando, até que a gente chega no auge da promessa. Não, muitas vezes o processo tem a ver com lágrimas, o processo tem a ver com sofrimento, o processo tem a ver com perdas, o processo tem a ver com amadurecimento. É o processo que nos prepara para podermos receber a promessa. Sem passar pelo processo, a gente não está preparado para receber a promessa. Sem passar pelo processo, a gente não é capaz de entender, a gente não é capaz de reconhecer, a gente não é capaz de valorizar e a gente não é capaz de receber a promessa que o Senhor tem para nós. Mas nessa manhã, eu queria lembrar apenas você de uma coisa: a promessa que o Senhor fez para você continua firme. O próprio apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 10, verso 23, fala assim: aquele que prometeu é o quê? Aquele que prometeu é fiel. Ele prometeu, ele vai cumprir. Mas eu quero apenas animar você enquanto a pandemia não termina, enquanto as suas finanças não se reorganizam, enquanto a sua saúde não é restabelecida, enquanto a sua família não está reintegrada, enquanto aquilo que você espera do Senhor, enquanto aquilo que Ele prometeu para você não acontece, a bênção, o milagre, a promessa, enquanto nada disso chega, enquanto Ele não vem, por favor, permaneça firme no processo, porque Ele é fiel e vai completar a obra que Ele prometeu. Aceite o processo. Não pergunte por quê. Pergunte para quê. Não é por que eu estou passando isso. Você não precisa de explicação. Você precisa de fé. Você não precisa que alguém lhe explique por que você está passando por isso. Você precisa de forças para encarar o que você está passando, porque explicações não resolvem problemas, mas a fé nos dá as forças necessárias para vencer os problemas. E repito, o que você precisa agora não é de explicação. O que você precisa de agora é entender que você está no meio de um processo. E se você entender que o que você está vivendo é um processo e se apegar no Senhor, o processo vai passar, porque o que prometeu é fiel e Ele vai completar a boa obra que Ele começou. Por favor, aceite o processo. Deus está preparando você para alguma coisa. Eu já talvez tenha mencionado para vocês uma vez aqui, mas quando eu comecei meu ministério, na primeira região que eu trabalhei em São Paulo, uma região bem simplesinha da cidade, nas margens da cidade de São Paulo, eu lembro que uma vez fui visitar uma irmã que era diaconisa da igreja, uma irmã que ajudava a coordenar as atividades internas da igreja. O seu esposo não era membro da igreja, apenas ela, era um casal já de uma boa idade, mas ela sempre muito presente. E um dia quando eu fui visitá-la, o marido estava em casa, mas não quis vir até a sala, porque era um pastor da igreja dela, ele não aceitava. Eu lembro que conversando com ela, eu encontrei na sala um quadro bem grande na parede, todo ele azul. E lembro só com letras brancas, não tinha desenho, não tinha pintura, não tinha nada. Um quadro azul com letras brancas. E uma frase estava escrita naquele quadro, e depois que eu saí da casa dela, eu anotei a frase. Eu gosto de anotar essas frases e guardei comigo, e ela nunca mais saiu da mente. A frase dizia simplesmente o seguinte: meu Deus, eu não te entendo, mas confio em ti.
Achei tremenda a frase. Meu Deus, eu não te entendo, mas confio em ti. Eu não sei por que esse processo. Eu não sei porque eu estou passando por tudo isso. Eu não sei por que as dores, a doença, a pandemia, o emprego, enfim, eu não sei por quê. Na minha cabeça tinha que ser tudo diferente. A história tinha que ser outra. O Senhor devia escrever outros capítulos. O Senhor é amor, o Senhor é um Deus bondoso. Tudo isso eu ouço. E por que a história está sendo escrita dessa maneira? Eu não consigo entender. Eu não tenho explicações. Ninguém é capaz de satisfazer a minha curiosidade e de me explicar algo que fique claro. Portanto, eu apenas sou capaz de dizer: meu Deus, eu não te entendo, mas eu confio em ti. Por isso eu quero concluir a mensagem dessa manhã pedindo a você: permaneça fiel. Aquele que prometeu, ele é fiel. E ele vai completar a boa obra que ele começou em você. O convite do livro do Apocalipse, nós conhecemos tão bem, capítulo 2 e o verso 10. Ser fiel até quando? Até o fim do processo. Até o fim do processo. Porque enquanto você estiver vivo, o processo vai continuar. Algo vai estar acontecendo em você. Não vai ser tudo perfeito, não vai ser tudo flores, não vai ser tudo tranquilo, porque Deus vai estar moldando você até o dia da sua morte. Você está se preparando para a vida e para a vida eterna. Portanto, seja fiel até o fim do processo, porque depois do processo, a Bíblia diz o quê? Deus tem uma coroa da vida. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Siga em frente, confiando no processo. O processo vai passar. Você vai crescer. E aquele que começou a boa obra vai completar a obra na sua vida. Eu quero convidar o pastor Wesley para vir aqui. Ele já está entrando. Eu queria, pastor Wesley, que você pudesse entrar no batistério. E o pastor Wesley vai ter o privilégio, e eu digo que é privilégio, porque para um pastor sempre é um privilégio entrar dentro de um batistério. Eu até gosto de repetir, viu, pastor Wesley, que pastor que não se molha no batistério, seca no ministério. E eu acho que você é um pastor que está sempre molhado. Por isso o seu ministério não seca, ele está sempre vivo, brilhante. E o pastor Wesley vai ter o privilégio de convidar para vir aqui e logo mais entrarem no batistério a Elna e o Enzo. Eles estão aqui e eles vão participar com a gente. Devem estar entrando, né? Estão vindo, estão chegando aqui para estar conosco. Pastor Wesley, a Elna e o Enzo estão no processo. O processo deles não vai terminar aqui dentro do batistério hoje. Vai continuar o processo. Deus tem uma obra que está fazendo no coração deles, mas parece que Deus completou o primeiro capítulo da obra. A Elza é uma paraense que vinha seguindo uma outra denominação evangélica. Ela conheceu a Jesus numa outra denominação, foi para lá e procurou ser fiel ali. O que ela conhecia era aquilo, as pessoas foram gentis com ela e ela foi caminhando com Deus. O processo dela começou ali. Mas quando chegou a pandemia, que foi uma desgraça para muitos, foi uma salvação para outros, porque o processo de Deus começou em algumas vidas, ou se tornou mais forte nessas vidas. E a partir do início da pandemia, a Elna e depois o Enzo, que é o filho dela, passou a fazer parte também dos estudos, eles começaram a estudar a Bíblia com o Vandré e com a Cassandra. E foi um estudo bíblico assim, que no começo era sexta-feira, depois eles começaram a se reunir para fazer escola sabatina e culto, e adorarem a Deus juntos, e eles foram se envolvendo, até o momento da decisão que eles tomaram, e hoje ela vai ser demonstrada publicamente dentro do batistério. A igrejinha de vocês agora vai crescer. Eu estou vendo aí a Cassandra, o Vandré estão vindo ali também, a família, vocês podem se unir aqui, pastor. Eu gostaria que você pudesse recebê-los com carinho. Eu contei só um pedacinho da história, mas você acompanhou mais de perto. A Cassandra e o Vandré estiveram muito perto dessa caminhada. Bem-vindos vocês dois. Sabe, é tão bom pensar que Deus fortaleceu o processo dele na vida de vocês. Quando todo mundo estava perdendo, vocês começaram a ganhar.
Quando entrou a pandemia e parece que desabou o mundo de todos, foi quando a Bíblia parece que se abriu na mente de vocês. E vocês começaram uma caminhada que hoje vai levá-los, os dois, ao batistério. O processo de Deus na vida de vocês vai continuar, porque o que Ele tem para vocês não é um batistério. Não é apenas uma igreja como essa. O que Ele tem para vocês é a coroa da glória e a eternidade. E hoje vocês estão dando mais um passo nesse processo e nessa caminhada. Pastor Wesley, receba com carinho e tenha alegria de entregá-los hoje ao Senhor. Obrigado, pastor Ayrton. E é verdade, é um processo, né? Eu vou pedir para que... Podem vir, irmão André e Cassandra, Miguel, fiquem aqui juntinhos. A gente chega um pouquinho mais aqui para frente. E um detalhe interessante nesse período, podem vir aqui. Eu posso também chamar vocês dois. Vem cá para ficar pertinho. Não sei se vão ficar tão tímidos, mas é o sobrinho e a mamãe dela. Fiquem aqui. E um detalhe importante na jornada, né, dessa mãe, desse filho, da Elna e do Enzo, é que eles participaram ao longo desse período de uma igrejinha. É uma maneira carinhosa, porque durante o período da pandemia, eles estiveram reunidos com outros tantos, que inclusive estão acompanhando agora também, durante todo esse período aí da pandemia. E tem uns recadinhos para vocês. Então vamos ouvir os recadinhos? Pode acompanhar ali na tela. Elna, quero falar da nossa admiração por você desde que a conhecemos, que só aumentou com a nossa convivência na igrejinha virtual. Alegria a gente poder celebrar junto com você esse momento tão especial que você entrega a sua vida a Jesus. Estamos felizes pelo seu batismo e do seu filho Enzo. Estamos aqui para dizer para você o quanto estamos felizes por esse dia tão especial na sua vida. Parabéns, irmã Elna, pela sua decisão, e desejamos que Deus a abençoe poderosamente. Parabéns pela decisão ao lado de Jesus. Deus nos abençoe e rumo ao lar celestial. Parabenizo os dois pela decisão acertada, assim, que vocês tomaram em seguir a Cristo. Passando para parabenizar você e o Enzo pela linda decisão do batismo. Parabéns por sua jornada de amor e fé. E que esse amor e essa fé se multiplique por onde você passar. Deus lhe abençoe muito e cada vez mais. Uma honra tê-lo em minha vida. Beijos. Deus te abençoe, te fortaleça, que aumente cada vez mais a sua fé. Felicidades aí para você. Daniel capítulo 12 e o verso 10. 12, 10. Só os sábios entenderão. E a senhora é uma mulher sábia. Você entendeu que tudo que está escrito no Velho Testamento, no Novo Testamento, ambos falam a respeito daquele que veio a este mundo, morreu, ressuscitou e hoje intercede por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa igrejinha online não poderia terminar de uma maneira melhor. E hoje, com certeza, é uma festa no céu. E todos nós estamos muito felizes de poder participar junto com você. Que possamos caminhar juntos rumo a Canaã celestial. A sua entrega é total, você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atender. Deixa eu explicar uma coisa fantástica. A Elna e o Enzo representam um grupo muito grande de irmãos que aceitaram a Jesus e que são os primeiros passos na igreja física por conta do aspecto da pandemia. Alguns desses que mandaram os recados são pessoas que eles conhecem de vista, né, da tela, mas nunca estiveram próximos. Nós estamos vivendo uma das épocas mais diferentes da história desse mundo. E louvado seja Deus, porque o Espírito Santo utilizou tanto os lá da igrejinha, né, os de longe e os de perto, para esse momento especial. Irmão Vandré, você faz uma oração especial por estes dois? Com certeza. Assim mesmo como estamos, oremos. Maravilhoso, grandioso Pai que está nos altos céus.
Quão bom, Senhor, é fazer parte desta família que hoje está aqui reunida para te adorar, Senhor. Quão maravilhoso também, Senhor, é participar destes momentos onde vemos pessoas entregando as suas vidas a Ti, Senhor. Não existe alegria maior do que ver estes momentos, pessoas se decidindo estar ao Teu lado, ó Pai. De uma forma especial, te pedimos neste momento uma bênção sobre a Elna, sobre o Enzo, sobre a sua família também, para que eles possam, Senhor, a cada momento, estar mais junto de Ti nesta caminhada, Senhor. Este mundo não tem mais nada a nos dar. Que o Senhor venha o mais rápido possível e que juntos nós possamos, naquele grande dia, dizer: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Mantenha cada um de nós firmes até este momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.